Ok, gravando. Legal, estamos aqui num bate-papo, eu e a Revolpato, vou apresentá-la daqui a pouquinho. Essa é uma ideia que a gente teve entre nós, facilitadoras aí da Spontaneum, para que vocês conheçam mais as pessoas que estão comigo nessa missão de levar autoconhecimento e despertar. A Rê tem um trabalho lindo chamado Florescer do Clau, que ela desenvolveu com a alma, com o coração, com a vivência e com o estudo também. E a Rê, ela é atriz de formação, fez o mestrado agora recentemente, né? Se concluiu aí como mestra em artes da cena na Unicamp, certo, Rê? Certo. E eu conheci a Rê em 2014, eu vi uma divulgação do trabalho dela, do Florescer do Clau, e a descrição do trabalho muito voltada para essa questão do autoconhecimento, do despertar da alegria, da espontaneidade. E eu senti que tinha tudo a ver com a minha missão, com aquilo que eu também levava através dos workshops da criança interior. E fui sem muita pretensão e não só amei o trabalho dela, como a gente desde então se tornou parceiras aí de trabalho. A Rê já esteve em vários workshops do Retorno à Essência, também trazendo o trabalho dela de Florescer do Clau. E entre tantas as sincronicidades e a complementariedade assim da nossa missão, a gente também se encontra aí na conexão com o Prembaba e com todo o movimento da Awaken Love. Então, né, há muitos anos aí, há muitos assim, né, 3 anos nesse tempo aqui linear, mas com a sensação de já conhecê-la há muitos anos. E, então, é uma alegria poder fazer esse bate-papo com a Rê e apresentar ela para vocês. E, então, Rê, conta para a gente um pouquinho mais do que é o Florescer do Clau. Tá. O Florescer do Clown, ele é um trabalho de autoconhecimento com arte. Então, eu utilizo técnicas artísticas mesmo, do palhaço, né, que eu aprendi em cursos livres, né? E uma junção com autoconhecimento. Então, ele é um trabalho que propicia mais alegria, mais espontaneidade, presença. Eu trabalho com muitas dinâmicas corporais, com jogos, com dinâmicas de grupo, né, de conversas também. E ele conecta muito com esse processo da criança interior mesmo, né? Por isso essa nossa conexão. Então, ele, por si só, o palhaço, ele tem uma relação com a criança. Então, ele desperta características como vulnerabilidade, como inocência, olhar o mundo como se fosse pela primeira vez. É um dos lemas do trabalho, assim, de estar atento ao que acontece naquele instante, né? A gente Presente, conectado à né? presença, né? Então, isso deixa a gente no estado de presença, né? Porque você olha tudo como se fosse a primeira vez. Então, um ambiente que você já conhece, né? Esse monte de livro aqui atrás, esse escritório. Então, de repente, assim, o que é olhar esses livros, esse escritório, essa sala, como se fosse a primeira vez, como se eu nunca tivesse olhado. Então, essa é uma característica da criança e do palhaço, né? E também pensar com o corpo, né? Um trabalho que ativa essa conexão com o nosso corpo e que a gente racionaliza tudo, a gente esqueceu muito esse processo que a criança tem de contato com o mundo através do corpo, tanto de recepção quanto de interação, dela se expressar, né, a gente se expressar corporalmente, né, os nossos sentimentos, então tudo foi ficando muito guardado dentro da gente. E o Uhum. trabalho do palhaço, ele é de expressão, né, de colocar para fora todo esse universo guardado, né. Uhum. E outra coisa é que ele revela muitas características do nosso ser que estão encobertas, né, que estão desconhecidas, camadas do nosso inconsciente, que o trabalho vai revelando exatamente porque a gente vai entrando em contato com esse nosso corpo, com essa nossa criança, né, e com, enfim, são vários jogos que eu faço, Tem algo né. que você dizia, né? Eu ouvi várias vezes você dizer, e eu nunca esqueço, que é a menor máscara do mundo e a máscara que nos ajuda a revelar tudo, né? Então, o Isso, nariz, aquela máscarazinha vermelha, né? Tão é, pequenininha, e ao mesmo tempo é um canal de expressão tão grande, né? porque é diferente das máscaras sociais, né, que a gente tem, que a gente usa para esconder coisas nossas, a ideia é que a máscara do palhaço possa revelar aquilo que a gente está escondendo. Então, Uhum. ele, ele é, ele é a gente mesmo,
Então, não é um personagem que eu crio. Então, Uhum. sou eu mesma, em espontaneidade, ali, vivendo, só que com uma permissão. É uma máscara que dá uma permissão. Então, ela permite. O outro, quando me vê de palhaço, então ele pode fazer o que ele quiser, né? E eu me permito também, porque não sou eu no estado cotidiano. Sou eu Uhum. como palhaço, agindo, né? E com o meu palhaço. Então, a gente vai descobrindo esse palhaço. Então, por isso que é um florescer. Esse palhaço vai florescendo. Então, não precisa chegar com ideias pré-concebidas, né? Ficar aqui, então como que é meu palhaço? Como que eu tenho que fazer? Então, quais são os meus defeitos que eu vou revelar? Né? Não. Tudo isso vai se revelando. Então, outra coisa é também os defeitos que aparecem, que para o palhaço são efeitos especiais. Uhum. Né? Então, tudo aquilo que não funciona na nossa vida, sei lá, se você fala de uma forma estranha, se você é, age de uma forma esquisita, se você canta mal, tudo que você acha que não é bem aceito na sociedade, ou não é mesmo aceito na sociedade, para o seu palhaço é ótimo, funciona muito bem, né? E isso dá uma sensação de aceitação. Então isso serve em algum lugar do mundo, porque é um lugar onde ele é aceito, onde as pessoas vibram e ficam felizes e riem. Né? Uhum. Esse riso que a gente se coloca, claro, o palhaço, você se coloca num estado vulnerável um pouco, porque você se expõe, né? Mas é uma exposição que gera aceitação. Então o outro vai rir porque ele está gostando de você, não é porque ele está debochando de você. Sim, é outro Ele ri riso, né? Não é um porque riso ele que julga, né? É um riso que é, aceita, ou é justamente é, o contrário, né? é. E reconhece. Então, a pessoa que está, digamos assim, artisticamente, porque esse trabalho, ele não é para formar palhaços, né? Assim, não é. Pode até acontecer, algumas pessoas fazem um curso comigo e acabam querendo se aprofundar na linguagem, resolvem trabalhar com isso, mas muitas, a maioria das pessoas, elas utilizam o trabalho para a vida delas, né? Então, isso acaba trazendo descobertas pessoais mesmo, né, no trabalho. Uhum. Eu me lembro, Rê, quando eu fiz, né, o primeiro workshop contigo, eu fui, eu senti esse chamado, mas tinha, assim, uma segurança, assim, um medo de, ai, meu Deus, como que é isso? Aí quando você fala assim, ai, vocês vão pôr o nariz, aí eu pensava, ai, meu Deus do céu, o que vai vir agora, né? Como é que você lida com isso? Porque eu imagino que o que eu senti é muito comum, né? As pessoas vão, mas ainda com algumas travas ou algumas resistências. Como é que geralmente se Uhum, facilita quando você percebe que a pessoa tem essas resistências, assim? uhum. A princípio eu já envio um e-mail avisando sobre isso, né? Uhum. Porque eu percebi ao longo do processo que tinham pessoas que na última hora desistiam, passavam mal, tipo, acontecia, não conseguia dormir, ou vinha, sei lá, um problema de alimentação, estômago, não sei o quê, por conta desse medo, né? Esse medo de exposição. Só que o trabalho ele é muito suave, ele vai acontecendo e você vai sendo levado até colocar o nariz. Então é um trabalho corporal, a gente começa nós mesmos, assim, sabe? Não é um trabalho que eu já vou colocar todo mundo se expondo. É um trabalho que cada um tem o seu tempo, no seu É tempo. Você verdade. põe o nariz, você vai abrindo os olhos como se fosse pela primeira vez, você vai. Eu deixo muito tempo de improvisação, assim, muito à vontade, né? Até chegar algum momento que as pessoas já estão à vontade, que eu percebo que as pessoas estão à vontade, então eu vou tendo esse feeling também de perceber como que as pessoas estão, e aí propondo, né? E aí chega uma hora que as pessoas querem fazer um monte de coisa, né? Porque libertam uma expressão dentro dela. Que a criança, ela é espontânea. Né? Uhum, Assim, na é. verdade, se a gente acessa esse nosso lado, né, esquecido, ele quer brincar, ele quer se expressar, ele quer falar, ele quer dançar, ele quer Uhum, cantar. Então, e isso vai acontecendo no trabalho, né? uhum, Mas de fato tem esse medo do uhum, adulto, né? Assim, uhum, como vai ser? E é isso que o trabalho vai trabalhar, assim, nossas uhum, vergonhas, nossas dificuldades de expressão e coisas uhum. que a gente nem imagina que vai surgindo no trabalho. Você tem, assim, algum caso, um ou dois casos que você se lembre, assim, de pessoas que tiveram realmente uma abertura, um despertar ligado à jornada delas de autoconhecimento a partir dessa vivência do qual, assim, ou que durante o workshop você sentiu uma abertura, ou depois a pessoa tenha te relatado algo
que ela percebeu, né, de Uhum. expansão a partir do... Uhum. Então, logo no primeiro trabalho de Klaus, na primeira turma, que foram 12 anos depois de eu ter feito o meu primeiro trabalho como palhaça, assim, comecei a dar aula 12 anos depois, né, num workshop terapêutico. Já nesse primeiro grupo, foi onde eu decidi começar o trabalho, porque eu não tinha intenção de ser professora, não tinha intenção de ser terapeuta, não... Eu fazia trabalho como palhaça, como para mim, né, de autoconhecimento para mim. Então foi uma coisa que realmente floresceu, né? Então nesse primeiro grupo já as pessoas tiveram mudanças imediatas, assim, na vida. Tipo, por exemplo, tinha uma menina que estava desempregada há 6 meses, que na semana seguinte conseguiu emprego, Uhum, né? E aí a terapeuta falou que o que ela fez, como ela soltou o corpo dela, o que ela viu a menina fazendo, que ela nunca tinha visto no trabalho terapêutico convencional, ali no trabalho expandiu uma energia dela que ajudou a ela a movimentar algo na vida dela. uhum, Essa mesma menina estava com um namorado, né? E eles trabalharam várias questões do casal que vieram à tona, que eles trouxeram à tona, e uhum, que também trabalhou a relação deles, né? uhum, Então, por exemplo, esse é um caso assim do comecinho do trabalho, né? Ali teve outros casos também específicos. Nesse mesmo grupo, uma outra pessoa que não estava nesse trabalho, ele participou, era uma pessoa que não gostava de palhaço, chegou dizendo, eu só vim aqui porque a minha terapeuta falou que é bom, né? Ele tinha uma dificuldade, ele era bem obeso, ele tinha mais de 200 quilos, né? Ele tinha essa questão corporal, e ela me relata depois, até coloquei isso no mestrado, esse relato dela, e isso ajudou ele também todo no processo de emagrecimento, porque ele fez cirurgia bariátrica depois e tal, mas ele, nesse trabalho mesmo, ele mal conseguia levantar, ele se deitava no chão, mas ele não conseguia levantar. Então, ele uhum, não queria deitar no chão, mas na hora que começou o trabalho, ele resolveu deitar perto de uma escada e que se subiu sozinho e foi fazendo o trabalho, fazendo. Aí, quando acabou, ele falou que ele nunca mais ia tirar o nariz, todo dia ele ia pôr o nariz. E ele trouxe questões dele para terapia através do palhaço depois, espontaneamente, criando cenas da uhum, vida dele. E trabalhou isso com a terapeuta, uhum, até longe de mim, assim, numa outra sessão que estavam só aquele grupo, né? uhum. E ela até me mandou o vídeo porque ela filmou, ela pediu permissão e me mandou, e foi incrível mesmo, assim, esse instrumento que o palhaço dá, né? Essa Uhum. possibilidade que traz conteúdos inconscientes nossos, arquetípicos, É né? um Que, desbloqueio mesmo, né? A sensação que eu tenho é de ser uma ferramenta que ajuda a desbloquear, porque a gente no corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental, a gente vai construindo blocos de proteção, né? Aí parece que como com o nariz tudo é permitido, a gente vai dizendo para esses blocos, não, tá tudo bem, não preciso de você agora. E aí parece que a gente vai abrindo, né? A energia passa. uhum, Então, se tem um bloqueio ali, o palhaço abriu, a energia, puf, ela sai. uhum, E isso isso, ajuda, claro, no relacionamento, na é, carreira, né? Acho que tudo contribui, né? Muito legal uhum, ouvir esses uhum, relatos assim, porque, bom, eu passei pelo trabalho e acompanhei, né, outras pessoas durante os workshops e os feedbacks são sempre esses, né? Do quanto uhum, que, nossa, que saudade que eu não sabia quanta saudade eu estava sentindo de poder brincar dessa forma livremente, de poder trazer a minha criança junto, né? Então, é uhum, muito legal mesmo. uhum, E Rê, como que foi assim para você? Conta um pouquinho mais da sua história até chegar na arte ou no clown, né? Como uhum, é que isso foi para você, para o seu também desbloqueio, para a sua uhum, expansão aí? uhum. Então, eu comecei a fazer o clown quando eu estava fazendo artes cênicas na USP, né, Uhum, em 2000. E eu estava num processo naquele momento de quase desistir da faculdade, na verdade. Que eu fiquei travada depois de uns 2 anos, assim, como atriz. E eu sempre gostei de teatro, desde 10 anos de idade eu fazia teatro. Mas é um ambiente acadêmico onde se pensa muito sobre o teatro e você uhum, está errado em muitas coisas. Então parecia que eu não sabia andar, não sabia falar, não sabia nada sobre teatro, eu tinha que aprender tudo. Enfim, eu entrei no processo pessoal assim de que eu fui bloqueando a minha inscrição, né? E aí, por uma coincidência, apareceu um curso fora da faculdade, eu fui fazer. E nesse curso, eu reconectei com a minha vontade de fazer teatro, porque
ele traz recursos também das artes cênicas, né? Então, que tinha a ver com o prazer de fazer teatro. Então, naquele momento, eu fui reconectando com esse prazer e o palhaço foi me ensinando muita coisa. Assim, na minha vida, eu tinha percepções sensoriais, assim, do meu corpo, da relação com o outro. E eu estava num momento muito palhaça, assim, sabe? Que eu me sentia inadequada na faculdade, eu me sentia... e realmente eu estava muito travada, assim, né? E ele foi um aliado, né? Que eu não... A princípio, eu não percebi. Eu demorei para perceber que o trabalho estava fazendo esse efeito. Né? Eu estava gostando de fazer, eu continuava fazendo. E aí, de repente, no ano seguinte, né, que eu tinha feito esse trabalho, eu tive uma explosão na faculdade, assim, energética de um trabalho que eu escrevo isso no mestrado também, né? No momento que eu estou ali numa aula de interpretação teatral, um texto tragicômico, assim, na verdade, né? E uma peça muito difícil, que eu estava fazendo protagonista, então para mim estava assim, ai, que difícil fazer isso, não sei o quê. E de repente a professora falou para a gente fazer crianças brincando de serem adultas. E na hora que ela deu esse tema, meu clown veio junto. E aí a cena aconteceu, eu aconteci, tipo, eu nunca tinha me visto daquela forma na faculdade, né, até então. As pessoas nunca tinham me visto assim. Né? Então foi uma expansão energética, assim, não consigo descrever em palavras, mas é uma... Faz sentido, né? Essa coisa do bloqueio, né? Algo abriu ali em você e a sua energia fluiu, né? Fluiu. E a partir de então, eu fui conectando a essa brincadeira. Vou brincar de estar em cena. Né? E que é o grande... Para o ator, é a grande chave, né? Você tá ali brincando com prazer, porque se você se levar tão a sério, você não consegue fazer, mesmo que seja uma cena séria. Você tem que estar com prazer, você tem que estar ali Nossa, entendendo. esses dias te ouvindo falar, esses dias eu tive uma compreensão, assim, né, de que um dos elementos básicos para o fluxo, a gente que busca tanto o fluxo da vida, o fluxo, é a alegria, né? A gente se alegra. Eu lembro tanto da minha mãe sempre falando para mim, Tati, se alegra com tudo que você faz, né? E eu tenho um lado mais controlador, você sabe, né, amiga? Um lado mais controlador, às vezes meio rígido, querer fazer tudo perfeito, não sei o quê. E muitas vezes nesse desejo, que é um desejo genuíno de fazer bem feito, eu me desconecto da alegria, porque eu fico no dever, né? E aí o dever sem alegria trava, né? E aí eu tive esse clique, assim, coisas óbvias, né? Mas que às vezes dá um clique, você fala, putz, é isso, é a gente se alegrar com tudo. Não a alegria como fuga da dor. Sim. De repente, o trabalho de clown terapêutico traz a dor junto. Eu lembro quantas vezes eu pus o nariz e eu chorei, porque vinha... Era assim, um bloqueio de uma tristeza que também estava ali dentro de mim. Daqui a pouco, um minuto depois, eu estava rindo. É bem essa coisa da criança, né? Ela tá chorando, daqui a pouco ela tá rindo, né? Mas é a alegria, não como fuga, mas a alegria realmente da presença, de estar saboreando aquele momento, né? Acho que o clown é isso, é a alegria da presença, né? E por falar nisso, né? Inclusive a gente nem conversou sobre isso, mas durante o mestrado eu estudei essa questão da alegria, né? Encontrei uma definição de Spinoza sobre alegria, que a alegria spinoziana, né? Ela é da encontros alegres, que são encontros que potencializam o nosso corpo. Uau! Né? Então, não é necessariamente o sentimento da alegria, pode ser inclusive o sentimento de tristeza, mas que eu tô em potência no corpo. Então, essa relação aqui, que a gente tá super alegre, né, as duas, mesmo que aqui. não só o sentimento da alegria, mas que é um encontro alegre, é um encontro que me potencializa, que te potencializa, e se ao contrário dos encontros tristes, onde os nossos corpos se fecham. Então, eu não tenho vontade de estar em contato com aquela pessoa por alguma razão, né? Porque eu não estou deixando, porque a pessoa não está deixando, sei lá. O encontro não é alegre. Ele não potencializa, né? O meu corpo e o seu corpo. Tudo a ver com clown, Então, é isso. Então, eu falo isso bem sucintamente no mestrado, porque para estudar Spinoza seria um mergulho enorme.
E o mergulho maior foi em Jung, né? Que eu trouxe uma arquetípica no trabalho. Legal, Não dá legal. pra fazer tudo num trabalho só, né? Muito bom. Conta então um pouquinho só pra gente, para encerrar, sobre o que você encontrou assim no mestrado, como foi também esse processo de trazer um olhar acadêmico, né? Você já me contou algumas coisas, né, desse período que foi bastante intenso na sua vida e muito importante, mas traz um pouquinho também desse olhar, o que fundamentar todo esse trabalho de clown, o que te trouxe, assim, mudou algo na sua visão sobre o trabalho ou não, contribuiu, como que você vê, assim, isso? Uhum. Então, até eu vou falar disso, falando também uma continuidade do que eu comecei a falar e acabei não terminando, que era desse meu processo do clown, né? Porque eu fui estudando com muitas pessoas depois, né? Eu estudei com 12 professores ao longo desses 17 anos, né? Pessoas reconhecidas aqui no Brasil, no exterior, né? Sempre por vontade de fazer. Aparecia um curso, eu falava, quero fazer esse, quero fazer aquele. E a cada curso que eu fazia, gerava uma transformação diferente na minha vida, né? E eu, por ser atriz também, eu fiz alguns trabalhos artísticos. Então, eu fiz um espetáculo chamado A Bailarina Palhaça, que trouxe uma transformação, que eu descrevo isso no mestrado também, né? Então, teve um olhar sobre a bailarina palhaça depois, né, assim, que eu percebi, inclusive nas artes da cena, né, durante o mestrado, que lá é teatro, dança e performance. Eu sou mestra em teatro, dança e performance, né? E lá eu fiz aulas de dança. E nessas aulas de dança, que é muito danças contemporâneas na Unicamp, né, muito voltada para esse processo de danças brasileiras contemporâneas, de consciência corporal, somática, né? Então, todo esse processo me remeteu à bailarina palhaça, que tinha surgido junto com um grupo de bailarinas que eu participava, e com a minha relação com o balé, porque eu não fiz balé. Minha mãe, ela tinha medo que entortasse minha perna e tal, tinha uma amiga dela que era professora de balé, foi em todas as escolas de balé da cidade, e falou assim, todas as escolas vão estragar o corpo da sua filha, não coloca. E eu acabei não estudando balé, né? Então é uma frustração que eu nem sabia que eu carregava, né? Eu fiz aulas de dança depois, de jazz, de danças do Brasil, enfim, eu fiz algumas aulas de dança, mas eu nunca fiz uma formação com dança. Minha formação foi como atriz depois. E esse espetáculo, sem saber, ele foi trabalhando, era uma palhaça que não conseguia fazer aula de balé, né? E depois, revendo toda essa história na faculdade de dança, onde eu fiz várias aulas de dança e soltei uma bailarina dentro de mim também, né? Eu falei, nossa, olha isso, né? Olha esse processo todo vindo de lá para cá. Também, assim, questões amorosas, tipo, que eu tive um processo muito forte, amoroso e tal, que eu trabalhei numa aula que eu estava fazendo um grupo de mulheres palhaças. A gente trabalhou, virou um número chamado Cinderelas Avessas, né, que foi, enfim, também não vou contar aqui porque a história é longa, mas que foi uma questão de um amor frustrado, que eu tive muita dor, eu comecei o trabalho com muita dor, e depois a gente ria muito, virou um número super engraçado, porque foi uma piada o que aconteceu, né? Então todos esses relacionamentos tragicômicos que a gente tem, gente, é uma pensada. Você pode fazer um espetáculo lindo, né, dos nossos relacionamentos, né? E uma coisa, e muito importante, que eu vou falar agora mais do mestrado, né, que você perguntou, que eu via todos esses casos acontecendo nos workshops, mas são pessoas que estão ali trabalhando, que não estão ali como voluntários de uma pesquisa, então eu não posso ficar descrevendo o processo de cada pessoa, né? Eu não posso ficar gravando, levando isso a público, né? Então eu montei um grupo de pesquisa lá na Unicamp, de voluntários que deixaram serem analisados, filmados, né, entrevistados, enfim. Então eu tive uma equipe de filmagem que esteve comigo, assim, né, voluntários também, que teve essa possibilidade de registrar, né. Ali eram alunos, a maioria eram muito jovens, esse grupo era Já está disponível esse vídeo, né? Já, A está gente disponível. pode deixar o link aqui Tá, embaixo, em algum lugar aqui próximo da tá. O canal transmissão. do Florescer do Clown tem todos os vídeos, na verdade, eu filmei Legal. 7 aulas e tem um filme resumo dessas 7.
Algumas, elas não são filmagens tão curtas, assim, em média meia hora, mas tem algumas de 8, de 10 minutos, mas que tem uma síntese da aula, porque a aula tinha 3 horas, então Uhum. era uma síntese e eu buscava muito esses depoimentos que depois eu trago também na escrita traz esses depoimentos, então são indícios de transformação, né? Uhum. Então ali eu recolhi alguns indícios de transformação, então esse foi o trabalho do mestrado, de mostrar como o palhaço gera transformação, né? Então, isso era um... E o que eu encontrei, assim, de base teórica principal foi em Jung, né, a questão arquetípica, né? Então, por isso que eu trago o palhaço como uma imagem arquetípica, Uhum. né? Minha orientadora é uma psicóloga junguiana, então ela pôde me orientar bem, assim, não, por aqui, por ali, né? Então, Sim. até assim, no início eu dizia que o palhaço era um arquétipo. Aí eu fui entender que não, o arquétipo é algo que está no mundo irreal, assim, né? Ele está imanente e ele se materializa através de imagens arquetípicas. Então, os sonhos, os quadros, enfim, são imagens, e o próprio palhaço, enquanto imagem na nossa mente, enquanto materialização física que a gente traz, né, ele é uma imagem arquetípica. E ele, Uhum. então, por isso, ele traz coisas do nosso inconsciente pessoal e coletivo. Então, o arquétipo, Uhum. ele tem muita relação com o coletivo, né? Eu lembro que você também fala, né, nas aulas que essa imagem arquetípica está presente em várias culturas, né? Então, em tribos indígenas, né? É muito mais antiga do que a gente pode imaginar, né? Tanto que assim, a visão que a gente tem hoje do palhaço é os 100 anos que a gente tem, o palhaço com nariz vermelho, sapato grande e tal, que é o palhaço do circo, né? Mas assim, existia, por exemplo, o bobo da corte, do século XVI, né? Em todas as sociedades existe uma figura, uma pessoa, né, seres, enfim, que tem essa função, né, de gerar essa catarse, de ter a permissão de poder gerar o riso e curar. Então, principalmente nas tribos indígenas, eles são curandeiros, né? Eles são uma espécie de pajé, assim. Inclusive, até, no próprio Bobo da Corte, ele era o mais ouvido pelo rei, ele era o conselheiro Uhum. mais ouvido, porque ele falava a verdade, ele era sincero, Não, né? de uma maneira leve. Então ele, Uhum. né, falava assim, nossa, mas você é muito mandão, meu rei. Você manda fazer isso, fazer aquilo, todo mundo tem que ficar obedecendo você. Lá, por exemplo, entendeu? E aí o rei ia e, tipo, ele tava falando a verdade, mas uma verdade que ia falado de uma forma aceita, né? Sim, sim. Então, Ah, é muito legal, muito legal. E eu acho que o mais bonito, né, nisso é ver a possibilidade de alguém que encontra a missão, né, de levar a cura através de algo que parece tão diferente, mas é um canal de cura, né? Então, eu acho que a sua história é uma inspiração para a gente, às vezes, sair desses padrões, sabe? Não, para eu trabalhar com terapias, eu tenho que fazer um curso assim. Não, é assim, o que que toca o seu coração? O que que te transformou? Se você tem a intenção de levar cura, ou despertar, ou sei lá como a gente quiser dar o nome, é olhar para aquilo que te transformou, né? E o clown, pela essa experiência que você conta na faculdade, foi o seu canal de potência, né? Então, depois da sua experiência com o clown, você sentiu a sua potência, você sentiu o fluxo. Então, foi isso que te transformou e aí isso torna a sua missão, né? Então, o quanto que, quando a gente escolhe trabalhos terapêuticos, a gente vai levar para o mundo aquilo que nos curou, aquilo que nos trouxe a nossa potência, né? Então, é muito legal, porque é alinhado à verdade, tem total congruência daquilo que você faz, daquilo que você viveu, e daquilo que agora você se aprofundou em estudos acadêmicos, inclusive, né? Muito legal. e até, Tati, como eu fiz muitos processos de autoconhecimento, né? Principalmente com o Prembaba já desde 2001 com ele, né? Mas assim, antes até, desde adolescente, desde 16 anos de idade, eu sempre fiz terapia, né? Uhum. Então, muitos retiros, grupos, enfim, várias coisas que eu sinto que me formaram, assim, como pessoa, assim, ampliar a minha Claro. sensibilidade, a minha Uhum. percepção do outro. Como eu sempre tive esse viés artístico, eu acabei não indo tipo, uma faculdade de psicologia. Então,
Até por isso eu gosto sempre de trabalhar em parceria com psicólogos, né, como você, de formação, para que eu acho que é importante também, né, isso que a sociedade dá, você estudou isso, você tem uma formação disso, né, por mais que eu tenha um conhecimento, eu também me coloco num lugar assim, eu utilizo a arte como potencialização disso, mas as minhas ferramentas são todas artísticas, a gente compartilha o que acontece, mas eu não vou ali no trabalho a explorar, tipo, de repente, sei lá, uma terapia convencional, que nem é, às vezes tanto no seu caso, mas assim, então isso tem a ver com seu pai, isso tem a ver com sua mãe, então vamos lá, agora vamos falar sobre isso, não. Isso, Fica vai mais... até onde você É, tem recursos para ir, né? Isso é a sua integridade também, né? De respeitar ali o processo do outro também, né? uhum. Muito legal. E eu estou bem feliz que a gente vai ter o Clown no Retiro, né? No Retiro Long desse ano, de 6 a 10 de dezembro agora de 2017. Então, a gente vai ter o Clown e outras aulas com outras facilitadoras. O Clown também fará parte da Espontânea oficialmente, né? Fiquei sabendo agora há pouco, gente, realmente vai ficar. Porque a gente vem fazendo assim parcerias, né, e tal, e agora o ano que vem que esses workshops possam fazer parte também, né, da nossa grade aí de cursos, tem tudo a ver com a missão da Espontâneo, né, e eu estou bem feliz da gente estar sempre se aproximando, né, e trocando aí as nossas missões, né, que se complementam, como você disse, né. Uhum. Então é isso, que bom que você pôde falar um pouquinho mais de você. Espero que, né, as pessoas sintam essa alegria, essa natureza sua, né, essa coisa tão espontânea e verdadeira que você traz. E o vídeo vai estar disponível, a gente vai divulgar em todas as redes e os links correspondentes ao que a gente falou aqui durante o vídeo também vão estar aqui na descrição. Então, Rê, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Tati, pela oportunidade. Estou super feliz também de estar no retiro com vocês e de estar fazendo esse vídeo, né, que há tanto tempo a gente queria fazer. A gente está realizando agora, no momento certo, que chegou a hora certa. Com muita alegria e espontaneidade. Isso. É isso. Obrigada, querida, pela Bom. oportunidade. Viu? Até mais.